Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Nós vamos dar andamento então na disciplina de Economia de Empresas. Que, poxa, se a gente parar para pensar microeconomia, macroeconomia, já é bem sugestivo, né? O que deve estudar a microeconomia, o que deve estudar a macroeconomia? Eu sou o professor José Neto e vou continuar com vocês no conteúdo e na disciplina de Economia de Empresas. Então, pessoal, vamos pensar nos problemas econômicos. Eles podem ser vistos e analisados sob duas óticas que se complementam, que é a microeconomia e a macroeconomia. Pessoal, como o próprio nome diz, e é bem sugestivo, a microeconomia vai estudar relações econômicas um pouquinho menores, a macroeconomia um pouquinho maiores. Então, vamos falar sobre quais relações são essas. Então, ó, vocês podem notar aqui que nós temos a economia e depois, embaixo dela, nós temos subdividindo a micro e a macroeconomia. A microeconomia falando mais sobre empresas, famílias, e a macroeconomia falando mais sobre país, né? Sobre uma esfera um pouquinho maior. Pessoal, lembra que nós estamos falando de economia de empresas, então nós vamos focar bastante aqui no tema de microeconomia. Microeconomia. A microeconomia é aquela parte da teoria econômica que estuda o comportamento das unidades, tais como os consumidores, as indústrias, as empresas e suas inter-relações. Então, pessoal, tem mercado, acontece alguém vendendo, alguém comprando, alguém produzindo, alguém adquirindo aquele serviço, aquele bem, nós vamos estudar na microeconomia. Então, nós vamos falar do quê? Demanda, de oferta, equilíbrio de mercado e até de estrutura de mercado. Ok? São objetos de estudo da microeconomia. Agora, e macroeconomia, professor? Bom, a macroeconomia estuda o funcionamento da economia em seu conjunto, no todo. Pense em mais gente. Sempre que pensar em macroeconomia, pense em mais gente. Minha família, uma pessoa. Uma empresa, algumas pessoas. E a macroeconomia? Um país, o mundo, os índices, nós vamos pensar em bastante coisa. O seu objetivo é obter uma visão simplificada da economia ao mesmo tempo. Permite que o governo atue sobre o nível de atividade econômica. Pessoal, sabe aquele telejornal que você assiste? Fala, na economia, a parte de economia dos jornais e tal, geralmente está falando mais sobre a macroeconomia. Por quê? Tem a ver com o governo, tem a ver ali como que o governo atua na atividade econômica. Tá bom? Então, alguns exemplos. Em microeconomia, pessoal, nesses exemplos eu vou distinguir bem para você ter ideia aí. Em micro, você pode estudar, né? Porque há trabalhadores desempregados em um determinado segmento. Beleza, então eu vou estudar porque eu não quero, né, ficar desempregado. Minha chance de empregar é maior. Em macroeconomia, você estudará o que determina o desemprego. Então, ó, vamos lá. Em micro, eu estudo o... Marcão, ferrou. Não, a gente conserta nesse vamos lá. Tudo não. Vamos consertar nesse exemplo. Vamos lá. Vamos, então, a alguns exemplos que vai te mostrar bem as diferenças em micro e macroeconomia. Em micro, nós vamos estudar que há trabalhadores desempregados, né, em um determinado segmento da economia. Em macroeconomia, nós estudaremos o que determina o desemprego. Por que tem o desemprego, o que aumentou o índice de desemprego, e já na micro vou falar sobre os trabalhadores estão desempregados no segmento tal. Ok? Vamos a mais um exemplo. Em micro, você pode estudar por que o preço do milho, olha lá, o preço do milho aumenta se os fazendeiros têm uma safra ruim, em uma colheita menor do que a normal. Em macroeconomia, nós iremos estudar por que todos os preços podem estar subindo a uma taxa de 5% ao ano. Viram? A micro falou do preço de uma coisa, do milho, e a macroeconomia falou por que o preço geral tem aumentado, que é a tal da inflação. Depois eu vou contar um pouquinho mais para vocês. Outro exemplo, em microeconomia, nós podemos estudar
como que um banco individualmente tenta obter um lucro, né? Aceitando ali depósitos, fazendo empréstimos e assim por diante. Então, nós vamos ver o escopo ali, a atividade daquele banco, como é que faz para ele ter lucro. Em macroeconomia, já nós vamos estudar todo o sistema bancário. Como é que o sistema bancário opera no país, como é que funciona isso, e aí nós estamos falando de sistema bancário, e não mais daquele banco, do lucro dele, sistema bancário. Entenderam um pouquinho dos exemplos aí da diferença de micro e macroeconomia? Então, as condições da economia em seu conjunto nos afetam profundamente. Por isso, suas variações são amplamente noticiadas na mídia. Pessoal, vou fazer um desafio para você aqui. Você que ouve falar de economia ali no jornal, na TV, na internet, poxa, eu falei o jornal, né? Quase não existe mais jornal. Mas na TV, na internet, no jornal, na mídia impressa, alguma coisa, viu lá o cartão de economia, né? O tema economia. Dá uma lidinha ali, você vai identificar muita coisa do que nós estamos falando aqui. É muito noticiado porque eles mudam muito, afetam muito a nossa vida, né? Então, o conjunto dessas coisas todas, né, desses acontecimentos todos, eles nos afetam profundamente, tá bom? Então, eu trouxe aqui também para vocês um gráfico que vai elencar bem sobre a economia, a micro e a macroeconomia. Vocês vão olhando aí. Então, debaixo ali da macroeconomia, a gente vê uma perspectiva geral. Enquanto na micro, a gente vê uma perspectiva individual dos agentes. Na macroeconomia eu vejo a produção total ali de um país, do mundo e tal, e na microeconomia a produção de uma empresa. Na macroeconomia eu vejo a taxa de juros, na microeconomia eu vou olhar a oferta e a demanda. Quantas lojas estão querendo vender, o quanto está querendo vender, o quanto está querendo comprar e assim por diante. O desemprego é estudo da macroeconomia. A microeconomia já estuda o comportamento dos mercados específicos. Então, pessoal, micro, como o próprio nome diz, coisas menores, decisões menores, universos menores. Macroeconomia, como o próprio nome diz, o macro, o país, o todo de uma produção, da taxa de juros e assim por diante. Beleza, pessoal? Nós nos vemos na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, entendido. E o desafio está feito. Abram o caderno de economia do que você for ler de notícia, comece a olhar esses temas, você vai olhar com outra magnitude, por outro ponto de vista e vai começar a entender muito melhor. Eu aguardo vocês aqui para a próxima aula.